Você já ouviu falar de Pilates? Pois é, esse é o tema da personal trainer Leilani de Paula, que já está em contato conosco para explicar essa técnica de aperfeiçoamento físico e muito mais. Olá, Leilani, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Roberto, tudo bem? Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, como é que a gente chama Pilates? É uma atividade física, Leilani? É uma das modalidades dentro da academia hoje, mas é muito mais do que uma modalidade. É um estilo de vida já, né? Porque o conceito foi criado por Joseph Pilates há mais de 100 anos atrás. E é muito legal conhecer um pouco da história desse alemão, porque ele foi um visionário, porque ele nos deu como se ele tivesse uma visão aí de como seriam os próximos anos, né? Principalmente nessa questão de um estilo de vida muito sedentário, trabalhando muito sentado, home office. Então, é como se uma pessoa tivesse aí uma visão do futuro, de o que a humanidade precisaria como um remédio não farmacológico. É isso que eu atribuo o conceito do Pilates, porque realmente é um remédio para o nosso corpo, tá? Então, quem conhece o Pilates ou quem teve o privilégio já de sentir o que é esse conceito, esse treinamento físico dentro do teu corpo, que nós falamos que quando você faz 10 aulas de Pilates, você já percebe algumas mudanças na sua postura. Quando você tem 20 aulas já de Pilates, as pessoas notam mudança no seu comportamento, na sua postura. E quando você tem 30 aulas de Pilates já no teu corpo, você realmente mudou o seu estilo de vida, a tua postura e seu comportamento. Então, realmente é uma aula que ela muda a pessoa, ela muda a postura, ela tem um olhar mais para dentro, né, desse centro de força. Então, nós temos o que difere o Pilates de outras modalidades são os princípios que nós, profissionais, trabalhamos, que são 6 princípios, que é a concentração, a centralização, a precisão, a respiração, o controle e a fluidez. Então, são 6 princípios que nós aplicamos dentro de uma aula, podendo ser ela dentro de uma sala de aula, com o método Pilates aplicado no solo, com bolas, elásticos e alguns equipamentos para o solo só, e temos os aparelhos de Pilates. Então, às vezes os alunos me perguntam, mas qual que é a diferença de um para outro? Na verdade, é muito mais desafiador o Mat Pilates, que é um método Pilates aplicado no solo, porque você não tem onde se segurar, você tem a sua consciência corporal, a tua força ali aplicada, o seu centro de força, o core para te sustentar, você tem a gravidade para te empurrar e você tem que vencer essa gravidade com o teu peso corporal ali. Então é muito desafiador o solo. E as máquinas, os aparelhos de Pilates, quando o aluno tem muitas patologias, quando é uma pessoa muito idosa, ela acaba que assessorando, as molas podem também oferecer essa facilidade, ela acaba sendo um pouco facilitadora do movimento, mas também posso transformar essas molas para utilizar a força, tá? Então não é porque tem mola que é facinho, não. Então eu tenho outras propostas também um pouco mais avançadas dentro dos equipamentos. Eu, como profissional especializada, que foi a minha última formação, a minha última especialização foi em Pilates, tá? Em patologia de coluna, em tudo, em gestantes, tudo focado na saúde da mulher também. Eu faço um treino muito bacana com o Pilates e com a ginástica íntima feminina, que é o fortalecimento do assoalho pélvico. Então, eu procurei trabalhar muito forte o Pilates dentro da sala de aula, dentro da academia, porque realmente eu vejo uma melhora significativa para a vida, para que ele possa desenvolver a sua musculação com uma amplitude melhorada, uma consciência melhor, uma biomecânica melhor. Então, quando o aluno passa pelo Pilates, ele tem um ganho da sua flexibilidade, desse core, desse centro de força, do meio para as extremidades. Então, isso faz com que o aluno não se lese, ele tem uma preocupação maior com com a tua coluna vertebral. Ele se posiciona melhor, ele anda melhor, ele dorme melhor, ele tem um controle maior da sua ansiedade, porque um dos conceitos do Pilates é a respiração. E nós não temos consciência respiratória, nós ficamos com uma respiração às vezes muito curta e não trabalhamos realmente a nossa capacidade respiratória.
Então, o Pilates, ele serve como uma terapia corporal, mas né, isso não se torna fácil, porque ele é desafiador. Então, o Pilates eu digo que deveria ter na escola para as crianças, porque é um estilo de vida, é uma consciência corporal muito grande e nós precisamos, sim, passar pelo Pilates na sua vida. Se você nunca fez Pilates, está na hora de começar, porque mediante o estilo de vida que nós estamos levando, um estilo de vida ainda sedentário, por mais que a gente tenha consciência de que tem que exercitar, ainda nós poupamos muito movimento. Nós temos muitos facilitadores na nossa vida, dentro da nossa casa, para que tenha o mínimo esforço possível. E o Pilates vem dando essa mobilidade, principalmente da sua coluna vertebral, essa integridade das suas vértebras, dos seus discos vertebrais. Nós precisamos esse conceito de crescimento axial, que é você devolver à tua coluna essa irrigação, essa lubrificação entre as vértebras, os discos, esse distanciamento, de tirar a compressão discal. Essa proposta de treino é o Pilates. Então, isso é muito importante quando se fala de postura, quando fala de dores. Então, nós precisamos ter a consciência de que o Pilates tem que fazer parte da sua vida. Além da musculação, eu oriento o Pilates, tá? São duas coisas que eu falo, não abro mão: Pilates e musculação. Leilani, para quem gosta de um cineminha, a pessoa chega lá na bilheteria já fica eufórica, né? Depois compra uma pipoca, até chegar na sala de cinema. Essas pessoas devem ter alegria por ir no cinema, né? Agora, ir para uma aula de Pilates, Leilani, o que pode atrair uma pessoa? Não, eu estou te perguntando isso porque acho que é uma falsa impressão que a gente tem que o Pilates é uma atividade monótona, é uma atividade até certo ponto chata. Verdade ou mentira? Mentira, chato é o professor que dá essa aula, porque eu falo que quem estraga o Pilates é o profissional que não está afim de ser criativo. Por que eu optei por método Pilates mais no solo? Porque nenhuma aula minha é igual a outra. Então eu tenho uma variedade de movimento, um vocabulário motor muito grande. Porque eu fui bailarina clássica e o Pilates, ele também veio para tratar os bailarinos. Joseph Pilates, ele se inspirou na arte marcial, no balé, na dança. Ele se inspirou também em alguns elementos do yoga, porque o yoga é mais antigo ainda, né? Então, ele foi buscar elementos do movimento, ele se inspirou no movimento dos animais. Então, ele teve característica ali muito interessante para que ele pudesse elaborar esse método. Então, isso faz com que o Pilates não seja monótono. E ele tem uma liberdade de movimento muito grande, né? Então, eu falo que se o aluno passou pelo Pilates e não gostou, o problema é o professor que ministrou essa aula, porque o Pilates, ele pode ser muito rico em vocabulário motor se você tiver criatividade. E o que difere um profissional do outro, além de conhecimento, porque conhecimento você pode adquirir num livro, hoje tem internet, hoje tem... Eu fiz pós-graduação, mas existem cursos de finais de semana que te dão um embasamento, não tão aprofundado, mas permite você começar a iniciar isso. Um fisioterapeuta ou um educador físico, não qualquer pessoa, claro, você tem que ter embasamento na neurociência, na anatomia, na fisiologia. Então você não pode simplesmente, eu quero ser professor de Pilates. Você tem que ter um embasamento de formação a nível de ou um fisioterapeuta ou um educador físico, tá? Para você ser um professor de Pilates. E para que você possa estar ali lidando com as lesões e patologias, tá? Mas o que faz você gostar do Pilates é o profissional. Porque você pode colocar 10 professores de Pilates numa sala, cada um vai ter um comando diferente. Por mais que eu tenha os princípios, por mais que eu tenha toda esse conhecimento, o embasamento científico, eu tenho uma pessoa ministrando essa aula, essa energia da aula. Então você pode transformar algo que parece monótono, chato, uma coisa divertida e dinâmica. Que eu tento fazer isso dentro de uma sala de aula, para que o aluno goste do Pilates. Porque se eu não tiver prazer em ministrar a aula, imagina o aluno que está fazendo a minha aula. Então, eu não suportaria dar a mesma aula todos os dias, ou naquela semana a mesma aula. Eu não consigo ser uma profissional assim. Porque o que difere também, Roberto, é o profissional do movimento. Se ele não sabe executar o movimento, tampouco ele sabe ensinar. Porque se ele não realiza o movimento, e o aluno não se inspira em ver o profissional fazendo o movimento, ele não se motiva para fazer aquilo. Ele fala, meu professor ali está com sobrepeso, meu professor não sabe fazer isso, por que eu vou fazer isso? Então, ele não tem inspiração.
Então, para que você goste do Pilates, encontre um profissional que ame o Pilates, que tenha paixão pelo Pilates e que vai fazer realmente você gostar pelo menos um pouco disso. Você não precisa ser apaixonado, mas quando você olha nos olhos daquele profissional e aquele profissional ama o que faz, você fala, puxa vida, eu vou experimentar isso. Então, eu tenho certeza que você vai ter prazer no Pilates. Então, quando eu vejo aluno reclamando do Pilates, eu falo, olha, troca de professor que é melhor. Tá certo, tá bom. Então tá bom. Para a gente concluir, então, eu iria pedir uma recomendação da sua parte do que seria mais indicado em termos de faixa etária. Hein, Lerani, o que você me diz? Olha, a faixa etária, eu falo que as crianças, elas precisam começar a desenvolver um movimento. Eu gosto muito de movimentos mais livres, né? Quando é muito criança, eu falo, faz movimentos acrobáticos, lira, tecidos, movimentos aí de ginástica olímpica, vai para aula de circo, porque também tem a aula de circo estimula muito essa questão do Pilates, que tem dentro do Pilates, que é o core, o centro de força e a consciência corporal, né? É muito importante a criança já começar a estimular isso. Agora, para colocar uma criança dentro de um aparelho, é monótono para ela, porque é como se eu engessasse uma criança, e criança precisa de movimento. Agora, eu prefiro já trabalhar com adolescentes em diante, para a questão do Pilates, tá? Porque daí você vai exigir mais um controle de movimento dela, e criança não quer controle, ela quer movimento. Então, não seria indicado muito para a criança. Eu trabalharia os princípios do Pilates de uma maneira mais dinâmica, com aquela bola, com tecido, com liras, é outra proposta, tá? Mais circo mesmo, mais acrobático para a criança, porque ela tem que explorar, ela tem muita energia para queimar. Agora, no adolescente, para mulheres, idosos, homens, daí você não tem limite de idade. Daí a pessoa já tem alguma patologia, eu tenho que olhar para aquela lesão, nós vamos trabalhar com uma equipe multidisciplinar, nós vamos trabalhar junto com o médico, junto com o neuro, para identificar toda a sensação que está ocorrendo dentro daquele corpo, se tem alguma parestesia, se você tem alguma lesão nas vértebras, para que a gente possa tratar através do movimento, tá? Mas sempre com acompanhamento médico daí. Mas aí nesse caso eu tenho que ver se é melhor conduzir esse aluno dentro de um aparelho de Pilates ou se eu posso trabalhar com movimentos livres no solo, tá? Então daí a gente vai ter que ter um diagnóstico médico para que a gente possa intervir aí no treino. Mas o que é importante é deixar esse corpo em movimento, tá? E o que é importante do Pilates é que não tem sobrecarga, não tem impacto, né, Roberto? Então é muito seguro isso. O que não é seguro é quando eu tenho alguma lesão e estou fazendo algum exercício que não está colaborando para o tratamento daquela lesão ou para o alívio daquela dor. Então aí entra o profissional adequado para tratar da lesão da patologia da coluna e um bom diagnóstico médico, tá? Mas fora isso, não tem contraindicação. Não tem, e eu convido a todos a participar. Quem quiser participar da minha aula em grupo, eu estou dando aula de segunda e quarta-feira na Biorritmo, às 10h15 da manhã começa o meu Pilates, e aulas de personal, enfim, a gente pode estar aí trabalhando com horários individuais, tá? Mas eu me especializei bastante nessa parte de solo, porque eu tenho muita liberdade de movimento, e ali eu coloco elementos de yoga, elemento de circo, então ali eu olho para o aluno e vejo a necessidade que tem aquele corpo e até onde ele pode chegar. Eu vou estimular bastante essa evolução, essa progressão. Então, muitas vezes o aluno fala, nossa, eu não imaginei que eu poderia fazer isso aos 50 anos de idade, porque na verdade ele se limitou muito ao movimento, e o Pilates me dá a oportunidade de trabalhar nessa magnitude, nessa amplitude. Então é muito desafiador, tanto para mim como profissional, e é uma satisfação muito grande de ver meu aluno podendo realizar movimentos que ele resgatou lá da infância. Então é muito importante esse resgate da memória motora. É muito gostoso ver um aluno realizando movimentos que ele desperta ali aquela alegria de ter liberdade, como era quando criança, não tinha medo de nada, né? Então devolve um movimento ao corpo. E isso faz com que você rejuvenesça, isso faz com que você se torne livre e vivo. E é muito gostoso isso. Bom, para quem tinha algum preconceito com Pilates, tenho certeza que não tem mais. Lerani de Paula, personal trainer, nossa participante, membro aqui do nosso Farol. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição aqui para o Farol. Uma boa sequência de semana e até quinta. Até quinta, gente. Se cuidem e façam Pilates, tá? Gostei. Bacana.
Obrigado, Leilani.